Envergadura intelectual importa nos dias de hoje? Sem dúvida importa. O problema é que ela está em segundo plano. E por que você acha que está em segundo plano? Eu acho que porque pensar, Vanusa, dá muito trabalho. Você acha que ainda é um diferencial competitivo? Eu acho que é um diferencial, só que eu acho que a tal da envergadura ela é uma coisa que ficou mais rara na linha do tempo. E o que você acha que demonstra que a pessoa tem essa envergadura intelectual? Olha, fazer perguntas, querer aprender, trazer soluções, ser criativo, fazer análises críticas. Quem tem essa habilidade, eu não tenho dúvida de que ela vem da tal da envergadura intelectual. Qual é a saída para quem quer aumentar seu conhecimento, sua capacidade intelectual? Acho que a coisa básica é se informar, ler mais, estudar com mais profundidade e sabe o quê? Fazer coisas que saem um pouco da tua especialidade, né? Então, se eu trabalho numa empresa, eu estou lá administrando outras coisas, psicologia, filosofia, antropologia, artes, comunicação, essas coisas elas ajudam a você ter o famoso e velho conhecimento geral, te ajuda a conectar pontos. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falarmos dessa habilidade que nem sempre está ou é exigida nos currículos, né? A envergadura intelectual como competência para posições de lideranças. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Não é um pouco pedante a gente falar em envergadura intelectual? Será que é pedante? Olha, eu não acho que seja pedante. Né? Eu acho que é uma pena que a gente não fale mais sobre envergadura intelectual, sabe? Talvez seja o nome, né? Talvez o nome. Mas conhecimentos gerais, talvez um conhecimento amplo, talvez fique menos. Eu acho que a gente no passado, talvez a gente colocasse assim, né? Ao invés de quem tem uma envergadura intelectual, a pessoa, como é que a gente falava? Culta, erudita, tem conhecimentos gerais. Lembra da disciplina Conhecimentos Gerais? Né? Existia, eu acho que essa disciplina foi meio que abolida, né, na linha do tempo, né? Tinha uma outra disciplina, não vou lembrar o nome aqui agora, que era algo na linha de Conhecimentos Gerais. Se eu lembrar, depois eu falo aqui. Mas era mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que a gente... Será que foi caindo em desuso isso? Será que a gente foi deixando de falar sobre isso? Será que o tal do conhecimento geral veio perdendo, né, o protagonismo na linha do tempo, foi deixando de ser importante? Eu me faço essas perguntas sempre. Será sabe? que essa necessidade de especialização, teve um período em que todo mundo corria atrás de uma especialização, mas isso não quer dizer que você tem que dar as costas para o resto, né? Eu acho que sim. Eu acho que o mundo prático, a necessidade de você ser especialista, a tecnicidade, a demanda por você poder saber solucionar parte do problema, eu acho que isso contribuiu muito, né? Então, cada vez que você... Nada contra a especialidade, pelo amor, né? Nada contra a especialidade, nada contra você poder saber assim, dividir até onde você vai, quais são os seus limites, muito pelo contrário, eu acho que isso é super positivo. Só que, na linha do tempo, dosar um pouco a mão, apertar um pouco mais a mão em relação a vamos dizer assim, esses limites mais sólidos para você poder cultivar o seu próprio campo de conhecimento, eu acho que isso contribuiu para diminuir a luz que era colocada numa pessoa que ela... assim, demonstrava um gosto pela amplitude de conhecimentos, pela erudição, por aprender coisas diferentes, ou até mesmo, que eu acho que é o mais grave de tudo, não é nem você assim, querer ser uma pessoa que conhece, sabe, versátil de vários assuntos, mas é você se aprofundar
na sua própria especialidade. O meu medo, Vanusa, é que parece que, além do movimento de você se tornar um especialista pela praticidade, você está se tornando um especialista de forma rasa e não profunda. Então, acho que a envergadura intelectual aqui, se a gente pegar essa palavra, a gente pode trazer, a gente pode colocar duas aplicações. A erudição, os conhecimentos gerais, e a profundidade com que você se apropria de alguma especialidade que é demandada de você no dia a dia, sabe? E você acha que, por exemplo, ler sobre assuntos diversos, aqueles que você está acostumado, né? Isso te ajuda na sua função? Você falou lá, leia sobre psicologia, filosofia. Como isso, de maneira prática, pode ser usada por um gestor de uma empresa ou dono de uma empresa? Se você é demandado por alguma competência técnica, é natural que você consiga desenvolver aquilo bem, né? Que você domine, enfim, aquele campo de conhecimento. Agora, quando a gente está pensando em posições, vamos trazer para os nossos panos de fundo das nossas conversas, né? Quando você pensa numa posição de um líder que tem que tomar decisão, que tem que dizer para onde nós vamos, que tem que, de repente, sair de um caminho e achar um outro caminho, que tem que transformar uma rota, a formação em cima de um conhecimento técnico dificilmente vai te habilitar para isso. A formação em cima de um conhecimento técnico de forma rasa, muito menos. O que ajuda você a conectar os pontos? O que ajuda você a poder pensar de forma diferente, a ser criativo? O que te ajuda a colocar a cabeça para funcionar e olha, já pensamos, conseguimos todas as alternativas e continuamos aqui com esse resultado. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. No fundo, o que te ajuda a isso é a envergadura intelectual. E a envergadura intelectual ela vem no momento em que você abre mão de um conhecimento específico e vai abrir a cabeça para você poder ter a curiosidade de olhar outros pontos de vista ou assuntos diferentes que são aqueles que te demandam a maior parte do tempo. Então, abrir a cabeça para estudar, vamos lá ver sociologia, filosofia, ter um hobby como uma arte, né, música, qualquer tipo de situação que seja diferente daquilo, ela vai te auxiliar a colocar em prática um comportamento de pensar diferente, de olhar diferente, de sentir diferente, de aprender a relacionar os pontos de forma diferente. Eu não tenho a menor dúvida. Na verdade é o seguinte, no passado ninguém tinha dúvida disso. Acho que a necessidade do mundo contemporâneo trouxe essa especificidade. E parece que a gente esqueceu de que essa amplitude de conhecimento é o que proporciona você poder ser criativo e trazer soluções. É como se isso estivesse enterrado, adormecido. Né? É muito difícil a gente falar por que isso aconteceu, o mundo é prático, etc. Enfim, essa é a maneira mais fácil da gente colocar a situação. Mas eu não tenho dúvida que, se isso era importante no passado, mais do que nunca agora se faz mais importante ainda. Né? Mas, na tua opinião, tem uma possibilidade de renascimento? Vamos pensar lá no renascimento dos anos, lá do 300, 400, 500. Então, eles foram buscar beber em fontes anteriores, lá da Grécia Antiga e tal, e ressurgiram, né? Você acha que hoje nós temos condições de fazer algo parecido? Onde as pessoas voltem a pensar, a criar coisas novas? Eu acho que a gente tem muito mais condição hoje do que lá. A quantidade de acessos que a gente tem hoje, a fartura com que a gente tem, está tudo à nossa disposição. É fácil estudar. Você tem acesso a diversos temas que você não tinha, né? Você tem muita gente que estuda sobre... Tem muitos especialistas que podem te ajudar nisso. Área 1, área 2, segmento, setor, etc. Você não tinha isso. Então, eu acho que hoje é muito mais fácil, né? E por que não acontece? Essa é uma boa pergunta. Eu estou falando aqui com você, eu me lembrei de uma época em que eu selecionava executivos, né?
Já faz um tempinho isso daí, quando eu comecei. Foram vários anos fazendo isso, mas quando eu comecei, a gente ainda tinha o currículo em papel. Lembra do currículo em papel? Só se divertia. Currículo, tem de ler, tem que ter 2 páginas, ou tinha 5 páginas, tem que ter um paper só, que nem a gente inventava um monte de coisa naquela época. Não ia pra gaveta, não? Você olhava mesmo? Deixa eu te contar uma história que eu achei muito legal. Uma vez, era a piadinha da época, né? Que era assim. Então, o diretor estava com a pilha de currículo aqui, falava lá para o assistente. Escuta, assistente, chame para vou entrevistar as pessoas para essa vaga aqui. Corta o bolinho um monte no meio e pegue os 3 do meio e chame para entrevista. Aí o assistente fala assim, mas o diretor, puxa vida, se fizer isso, nós estamos aqui com uma pilha de 500 currículos, e se a pessoa que for o candidato estiver aqui, ali, naquele, e não vai dar certo? Aí ele olhava para o assistente e falava assim, para trabalhar comigo, sujeito tem que ter sorte. A competência que eu exijo é uma competência de sorte, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu lembrei disso lá atrás, porque a gente olhava para aqueles currículos, eu pelo menos fazia isso, né? A revelar uma coisa que eu nunca revelei para o pessoal lá atrás. Não importava muito a formação, né? Não importava muito se a pessoa estudou na escola 1 ou na escola 2, etc. Já naquela época, a coisa que era mais importante era a experiência, a atitude. Era habilidade e atitude, né? Então, se eu fosse contratar, por exemplo, um diretor financeiro, eu queria saber, essa pessoa, o que ela me conta da história dela, que ela tem experiência como analista financeiro, como coordenador financeiro, como gerente financeiro, até o momento que ela chegou na posição de diretoria. Ela sabe de tesouraria, ela sabe de crédito e cobrança, ela é uma pessoa que veio mais da controladoria. Então eu olhava para aquilo, olhava qual era o histórico profissional em termos de quais as empresas que ela passou. Pô, essa pessoa que ficou 10 anos nessa empresa, nossa, essa empresa é um sucesso. Ninguém fica 10 anos ali se não entrega. Então isso é importante. Isso era demandado, a gente tinha pesquisas na época que falava assim que quanto tempo uma pessoa demora prestando atenção, colocando energia, olhando o teu currículo. Era 8 segundos, 5 segundos, 8 segundos. Quem é, quantos anos tem, etc., onde trabalhou, qual que é a empresa, tem estabilidade e tal. Essa pessoa aqui eu vou chamar para uma entrevista que parece que ela tem uma experiência interessante em lugares interessantes. O olhar sempre era, como tinha que ser tudo muito prático, a habilidade de ser financeiro, ele era muito forte. No final das contas, se eu tivesse 3 ou 4 pessoas que tivessem essa experiência, aí a gente ia depois para olhar algumas outras coisas. Mas estudou aonde? O que essa pessoa gosta de fazer? Já vinha em segundo plano. Então, quando eu comecei a selecionar pessoas para o mundo corporativo, a tal do conhecimento geral já vinha em segundo, porque a gente precisava colocar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa que sabe fazer, porque tem que entregar, não tem tempo de aprender. Porque na posição alta de líder, já tem que chegar jogando, o concorrente está passando, eu estou em segundo no ranking, eu preciso... a gente foi criado, né, a minha geração, né, fomos criados em olhar para as pessoas já colocando a erudição em segundo plano. Então aquilo que era a famosa, como é que é lá o RH gosta disso, né? O chá, que é competência, habilidade e atitude. Eu tenho a competência lá técnica, aquilo, eu tenho a habilidade, eu já fiz isso muito, e eu tenho uma atitude, eu quero continuar fazendo isso, né? A gente olhava para isso, olhava muito pouco para conhecimentos gerais, para se a pessoa era erudita ou se era culta. E eu acho que honestamente falando, se eu voltasse no tempo, né, eu não faria o que eu fiz. E se eu pudesse fazer uma avaliação lá de trás, nessa conversa que eu acho que eu fiz vários erros em também contribuir para que a envergadura integral ficasse para o segundo plano. Sabe? E o que te fez mudar na maneira de olhar em relação a isso? É uma coisa muito prática, né? Uma coisa muito prática.
com o passar do tempo, o meu contato sempre tem sido os sócios, os donos de empresa e os seus executivos do primeiro nível que estão tocando essa empresa. Então, com o passar do tempo, o que eu fui percebendo? Que essa experiência calcada na prática, essa experiência onde a gente sempre cultivou, né, esse lado mais técnico e tal, isso criava uma dificuldade. No momento em que essas pessoas que precisavam tomar uma decisão, no momento em que precisa achar uma saída onde parece não ter saída, que precisa achar uma solução no meio do caos e que ninguém está enxergando a solução, no momento em que você precisa transformar, traçar uma rota completamente distinta, quem acabava fazendo isso? Quem tinha envergadura intelectual. Quem tinha, coincidentemente ou não, quem tinha um histórico de conhecimentos gerais. Sempre eu me interessei muito por isso a vida inteira e aquela pessoa que deu o nó, que deu o tombo, que mudou, que alterou, que achou a solução. Quem é essa pessoa? Todos eles estudavam assunto fora da matéria. Todos eles tinham uma amplitude de conhecimento. E eu fui prestando atenção nisso. Puxa, na hora de fazer uma diferença, de colocar o rumo das coisas, mudar a rota, aquele especialista ele demonstra que ele tem uma falta de uma competência essencial. Qual é? A erudição, a envergadura intelectual. Então, por experiência prática, eu fui detectando isso na linha do tempo. Então, é esse olhar mais global, esse olhar mais amplo, não global, que ele pode ser mal entendido, mas um olhar mais amplo, você acha que permite você encontrar soluções, você chegar a novas conclusões? Eu tenho certeza disso. E não são coisas mirabolantes, é uma estratégia uma estratégia do outro mundo, uma coisa... Nada disso. Na verdade, normalmente aquilo que está a um palmo do nosso nariz a gente não enxerga. Me lembrei de um exemplo. Uma vez eu conversava com um sócio que ele tinha um negócio que era... Esse cara era muito culto, né? Ele começou um negócio sem dinheiro. Como fundadores de algumas décadas atrás, começavam um negócio do zero. E a gente tem muitas histórias de fundadores que têm essa envergadura intelectual, né? São pessoas inquietas, que pensam muito, estão querendo sempre achar uma solução, querendo contribuir para a humanidade, etc. Ele tinha montado um negócio que era um negócio de roupa, no segmento de roupas, e eram roupas assim, malhas para o inverno, né? Então ele montou um negócio e ficou lá 2, 3 anos com o negócio. Puxa vida, mas eu ganho dinheiro no inverno, chega no verão, ninguém compra. O que eu faço? Eu falei, puxa, eu vou ter que... Sei lá, o que as pessoas consomem no verão? As pessoas têm calor. Elas consomem sorvete. Então eu vou montar um sorvete. Vou montar... Virou um dos maiores sorveteiros, né? Daí você pensa assim, como é que essa pessoa chegou nessa solução? Então, o que uma coisa tem a ver com outra? Você olha para ele, tinha 2 business, um que vendia malha, outro sorvete. Mas como isso fez, né? Parece aquele velho posicionamento, né? De tão simples que é essa saída, ela fica complexa de entender. Como é que uma cabeça conseguiu fazer isso? Se a gente pegar histórias de empreendedores, você vai achar um monte disso. E o interessante, né, é que muitos desses não tiveram uma formação intelectual formal. Eles foram interessados, não é isso? Muitos desses não tiveram, começaram do nada, mas se interessavam por algo. Quem são essas pessoas, né? Como é que você tem, por exemplo... Como é que você tem a capacidade de enxergar uma oportunidade, né? Como é que você tem a capacidade de estar num desafio e achar uma saída? Como é que você ganha? Como é que você tem a capacidade, por exemplo, de tomar a decisão, de pensar fora da caixa? Puxa, o que eu vou fazer? Quando a gente se apropria dessas questões e você olha lá nos exemplos, quem fez? Né? Eu não gosto muito de citar aqueles exemplos clássicos que todo mundo cita, mas vamos pegar um porque eu sei que as pessoas entendem, né? Como é que alguém um dia lá quis
pensou, não vou mais deixar a fita VHS ou DVD, eu vou criar um streaming. Como foi, por exemplo, os Netflix da vida aí, né? Como é que alguém vê isso, né? Como é que alguém um dia pensou lá, puxa, eu vou colocar um computador de bordo na mão das pessoas e as pessoas vão tomar decisões instantâneas, né? Todo mundo vai para esses exemplos globais para se inspirar, mas você tem vários e vários outros exemplos que estão ao seu lado do dia a dia e tão importantes ou relevantes quanto. Quem tem isso? Quem tem essa capacidade? É quem se interessa por várias coisas. É quem se aprofunda nas coisas. É quem tem o conhecimento geral de várias coisas. Você me fez lembrar de Júlio Verne, né? Antes de alguém pensar no submarino, ele já tinha pensado. E se algum engenheiro leu o Júlio Verne e ficou com o sonho de montar o submarino, criou o submarino. Pronto, não é? Uma leitura lá da infância, da adolescência e tal. Uhum. E é nesse sentido que você diz que ler outras coisas, assistir uma peça de teatro, ir a algum lugar, conversar com um filósofo, por exemplo. Eu acho que te permite você se interessar por outras coisas diferentes de uma habilidade técnica que você tenha, ou específica, ou qualquer seja especialidade. Ela te permite um exercício. Tudo que você vai colocar em prática, você tem que exercitar, certo? Então, você vira um bom contador, um bom médico com a prática. Pronto, isso não se discute assim em qualquer lugar. Então, quando você abre a cabeça para você poder conhecer outras coisas, outros pontos de vida, o que é que você está treinando nisso? O exercício de abrir a cabeça, o exercício de se colocar no lugar de um outro, de uma situação. Veja, como é que aquele diferente resolve? O que aquela pessoa que parece que não tem nada a ver comigo, o que ela pensa desses assuntos? Ao se interessar por isso, você vai criando um comportamento, você abre a cabeça para você pensar diferente, estar aberto a pensar diferente. Esse é o teu exercício. É que nem na academia, trabalhar musculatura é igual. É na repetição desse exercício que você se transforma assim, vamos dizer assim, a tua empatia para outros pontos de vista. Se você não abre esse leque, você fica sempre aqui, daqui até aqui, e você enxerga isso, né? É interessante que quando você vai em busca de conhecimento, não sei se você sente isso, se quem nos acompanha sente também. A sensação é que a gente sabe muito pouco sempre, não é? Não dá essa sensação? E aí vem aquele vazio. Vem aquele desafio. Puxa, mas eu preciso saber mais? Então é uma coisa gostosa. Para mim, por exemplo, é algo gostoso. Não que eu saiba muito, porque você sabe que o jornalista é generalista em tudo e não sabe nada, né? Mas é algo que, por exemplo, para mim é motivador. Mas será que para todo mundo é? Eu acho que, olha, para a maioria das pessoas não é. Mas eu também acredito que você precisa ensinar, você precisa estimular, você precisa mostrar para essa pessoa que tem esse caminho. E é aí que eu acho que isso foi ficado em segundo plano. Porque, assim, existem seres humanos brilhantes? Existem, mas são poucos, né? A maioria das pessoas, como eu, como qualquer outro, 98% das pessoas que estão no planeta são pessoas simples e pessoas normais, elas precisam ser estimuladas, elas precisam ser provocadas, você precisa dar o caminho, você precisa... É como fazer, por exemplo, é como a educação de um filho, né? Então, assim, quanto mais oportunidades, quanto mais você incentivar e estimular, mais o seu filho vai ter oportunidades de percorrer caminhos. Agora, se você não estimula, se você coloca isso de forma secundária, em segundo plano, ele vai ficar só no primeiro plano. Então, a sociedade mais prática, esse mundo moderno, esse mundo contemporâneo, essa necessidade, eu não estou dizendo assim que eu não tenho uma opinião contrária ao que o mundo moderno nos coloca. Não é isso, né? Eu estou colocando como um ponto de vista muito mais antropológico, do ponto de vista mais filosófico, social. Esse ambiente cultural, faz automaticamente com que você deixe num primeiro plano
A necessidade de ser prático, imediato e cada vez mais raso. E não estimula o segundo, terceiro ou quarto plano, onde foram colocadas as coisas que, puxa, isso não interessa agora, isso não vai te trazer futuro, isso não dá resultado, isso você não vai ganhar dinheiro com isso, isso aqui não vai colocar o prato de comida em cima da mesa, isso aqui você vai ter retorno só muito a longo prazo, não invista nesse caminho. É uma enxurrada de possibilidades que são fundamentais para a criatividade, para a solução, que elas são deixadas de serem estimuladas como caminho a ser seguido. É isso que eu estou falando, entendeu? Se a gente trouxer para o mundo dos negócios, então isso caberia ao líder estimular isso? Caberia. Mas ele teria que já estar iniciado nisso também. O líder teria que saber que ele tem esse papel, né? Sim. Uma vez nós falamos aqui, qual que é o papel de um sócio? De criar executivos ou de criar tarefeiros e executores? Eu sempre separei quem que é o executivo do executor, né? A caricatura que eu faço é muito mais de fins didáticos, não tem nenhum sentido de pejorativo numa palavra ou outra, mas o executivo que consegue entregar isso que eu estou te falando, que acha a solução, ele tem um caminho para abrir a cabeça. O executor é aquele que executa, que sabe daqui até aqui, etc. Que é a maioria das pessoas. Numa empresa, você tem espaço para isso. Você precisa disso. Você não precisa que todas as pessoas fiquem achando solução para onde vai, etc. É evidente que não, né? O problema é que a sociedade contemporânea vem estimulando a criação de executores, tarefeiros. Pessoas que executam, diga-se, você pode até executar tarefas muito bem, que é importante. Mas se algo sair da linha, já não vai conseguir resolver. Aí precisa recorrer a alguém. Quem é que acha a solução? E a hora que você vai ver, você tem 95% das pessoas sendo orientadas para serem tarefeiros, para serem executores e não executivos, e muito menos sócios. Entendeu? Esse para mim é um ponto muito importante, né? Essa curiosidade natural de entender como as coisas funcionam, a vontade de transformar, essas leituras constantes, interesse por os assuntos, né? Esse apetite por conviver com o contraditório. As pessoas são inimigas do contraditório. Olha que coisa mais doida isso, né? Eu só converso com aquele que tem igual. Eu só converso com aquele que é igual. Eu só converso com quem eu sou igual. Como você pode mudar em algum momento, ou melhorar, ou expandir o seu pensamento, né? A coisa mais interessante do mundo é você dar a oportunidade para ver quem pensa diferente de você. Eu ouvi um rapaz na internet outro dia falando o seguinte, um jovem, super jovem, que dá cursos sobre envergadura intelectual, como melhorar a envergadura intelectual. E ele dizia assim, se você lê Marx, leia alguém que é completamente opositor a ele. Porque você precisa contextualizar o teu pensamento. Você precisa, inclusive, se alguém vier falando o oposto daquilo que você acredita, você saber do que ele está falando. E poder criar o teu pensamento crítico a ponto de você discutir com essa pessoa num bom nível, né? Por que você não concorda? E não simplesmente querer impor a tua visão marxista, que fosse, digamos, ou do outro lado, enfim, para que você possa realmente debater, senão vira uma discussão. Né? Eu achei bem interessante. Não, é super interessante. A gente está vivendo alguns anos onde o que se comenta agora mais recentemente estou falando assim, talvez tenha pegado mais fogo de 5 anos para cá, né? São essas extremidades, essas polaridades, né? Etc. Mas isso, na verdade, isso já vem de muito mais tempo, né? E eu acho isso, na verdade, uma grande miopia. Então, a amplitude de visão, ela está relacionada com ofertar caminhos distintos. A miopia está ofertada para isso. Veja, vou dar alguns exemplos dos tarefeiros, né? Que em algumas posições não deveriam ser tarefeiros, né? Outro dia eu estava escutando uma pessoa falar,
tinha que achar uma saída lá, uma opinião sobre um tema qualquer. Aí a pessoa falou assim, olha, eu acho que tem que ser isto aqui assim, ó, dessa forma. Aí eu fiquei curioso, mas como é que você chegou a essa conclusão? Não precisa nem, a gente não precisa nem trazer o exemplo. Como é que chegou nessa conclusão? Não, porque assim, eu primeiro pensei, se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Aí eu faria isso. Tá. Aí eu pensei por mais 10 segundos e falei, puxa vida. E se a gente colocar essa situação aqui e não der certo e lá a gente tiver que achar um plano B ou um plano C? Não, mas é que se eu faço assim, então seria interessante que eu colocar a minha experiência de fazer assim, para que o outro pudesse se apropriar disso e quem sabe fazer assim também, né? Aí eu saí, depois fui embora e fiquei pensando, puxa vida, numa atitude como essa, o que acontece normalmente? Eu falei, puxa, eu não vi um ponto de vista distinto, eu não vi uma análise de possibilidades disso, não vi nada, né? Eu falei, caramba, ficar refém da intelectualidade da saída do outro é muito ruim nessas situações. E eu sei que quem está escutando a gente deve estar podendo pensar assim, puxa vida, o meu vizinho faz isso o tempo todo. Os meus vizinhos fazem isso o tempo todo. Ao invés de, puta, eu faria isso, mas eu já vi gente que faz isso e isso. Me dá um tempinho que eu vou ver, e aí a gente volta, eu vou falar, eu vou trazer algumas possibilidades, vou pesquisar, vou tentar ver o que pessoas fariam numa situação como essa, quem já fez para me contar a história. Fazer uma análise de risco até, né? Não, tem que falar na hora, bate pronto. Eu acho que isso tem um risco muito grande, é muito perigoso, né? E aí todas as vezes que eu me deparo com situações como essa, são pessoas que têm uma pequena, para dizer quase nenhuma envergadura intelectual, que deixou esse apetite de conhecimentos gerais de lado, né? Sabe aquela pessoa que está muito comum hoje, né? Um exemplo parecido com isso. Sabe aquela pessoa que lê um livro, ou lê, quem sabe, 10% do livro, ou que pegou um paper do livro, né? Por exemplo, pegou slide. Sabe aquela pessoa, Vanusa, que tem uma outra pessoa que eu lembro agora, um sócio de uma empresa, que ele adorava ficar mandando para a gente papers e resumos de análises de cenário e tal, que que as consultorias, grandes consultorias do mundo faziam. Estava o tempo todo mandando, disparando isso. Aí você estava para perguntar para ele, primeiro que nem tinha lido o relatório, você não entendia direito, sustentava ali 10 minutos de conversa. No 11º minuto você já fazia uma pergunta, a pessoa não entendia. Então, lê o livro de autoajuda, lê metade do livro, assiste um vídeo no YouTube com um cara falando lá o que os pontos principais filosóficos das empresas contemporâneas, e ele sai para conversar, ele conversa 10 minutos com você. Só baseado naquilo. Tá certo? Ele não vai conversar 15 minutos com você. E aí que você fala, puxa, mas e qual é a crítica dessa pessoa? Qual é a profundidade com que ela se ateve a esse tema, etc. Então, as pessoas, deixa eu só terminar aqui para dizer uma coisa, as pessoas que pensam que estão controlando a situação, na verdade elas não estão, porque elas estão se aprofundando muito pouco, elas estão se apropriando de shots intelectuais, de pequenos lampejos vamos dizer assim, de sabedoria, né? E acabam numa necessidade de, como essa prática faz com que você tenha que reproduzir, você acaba reproduzindo, repetindo de maneira muito rasa. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, quem controla, acho que se descontrola. Agora, quem domina com profundidade, não se desdomina. Você coloca, você fica confortável para poder discutir aquilo que você não sabe. Poxa, eu não tenho a menor ideia disso. Por quê? Porque eu não sei por causa disso, daquilo. Do ponto de vista, você fala eu não sei com muito mais fundamento e propriedade do que aquele que de forma rasa fala assim, eu sei e fala que sabe e acaba sustentando 10 minutos. Então, eu acho que o problema não é nem o conhecimento raso, é querer fazer com que as pessoas pensem que você tem profundidade. Porque o raso, ele pode melhorar.
né? Ele pode ser estimulado ou ele pode ter uma vontade própria em percorrer isso. O problema que eu vejo é que hoje nós temos, principalmente por causa de internet e mídias sociais, especialistas que se dizem especialistas, mas que na verdade têm esse conhecimento raso, porque leu uma tirinha aqui, assistiu um trechinho ali, e aí eles vendem isso como se fossem grandes especialistas. Aí eu acho que é o grande... chega a ser perigoso. Não né? é? Uhum. E assim, você se pergunta assim, Cris, o que você acha de tudo isso? Né? O que você acha dessa formação mais rasa, desse imediatismo, dessa ansiedade de mostrar que você sabe, dessa capacidade, acho que não pode nem chamar de capacidade, dessa extraordinária façanha de você, puxa, eu li duas coisas e me coloco já como se fosse um conhecedor disso, né? Para onde vai isso? Olha, é óbvio, né, que até pelo tom que eu falo, isso não me agrada muito tudo isso, né? Eu acho que não me agrada, mas eu acho que cada vez mais vai ser assim. O que eu acho que não vai ser assim são aquelas posições que precisam, que demande do ser humano a criatividade, a solução, a capacidade de uma análise crítica, etc. Quem adotar essa postura, essa premissa de você poder panfletar coisas dos outros, né? Estudar 5 minutos e achar que você vai... Engraçado, você pode até estudar 10 minutos e até ir bem numa prova, né? Uhum. Você até pode, deu sorte lá e aquelas questões, você está fresco. Mas é na segunda, na terceira, na quarta, na quinta prova, isso vai te dar uma rasteira, né? Então, eu acho que é um caminho bastante perigoso você querer atribuir que essas pessoas vão dar o tombo na tua empresa, vai dar a solução, que vai trazer a virada, né? E eu acho legal a gente poder ter um espaço para falar isso, para deixar esse alerta, sobretudo para empresários, para sócios e até para os executivos e não os executores, que precisam de pessoas que tenham com um pouco mais de profundidade uma trajetória, um terreno para ser percorrido, para ser formado, para serem formados naqueles que vão tomar decisão, naqueles que vão influenciar para a estratégia dos negócios ou para a saída dos negócios. Eu acho que a maioria das pessoas não estão sendo preparadas e nem incentivadas por esse caminho. Seria uma autorreflexão. O que eu estou valorizando na hora de trazer gente para trabalhar comigo? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E é interessante que a tal da envergadura intelectual te ajuda em uma série de outras coisas que não tem muito a ver com um espectro racional, mas com um aspecto mais emocional. Porque o quanto mais você abre a tua cabeça para pensar de forma diferente, para você poder, lá no caos ou na falta de ideias, buscar soluções, pedir ajuda, é interessante a gente analisar isso, que você tem algumas coisas que você ganha também a reboque, que são assim, da esfera mais subjetiva do que racional objetiva. Presta atenção para você ver se não é assim, que é uma capacidade de ser mais empático, que é uma capacidade de aprender a também ser mais afetivo, colocar o coração na medida certa, né? Normalmente aquele que tem um espectro bastante amplo dá espaço para que as antropologias, a visão humana, as sociologias, a filosofia, a psicologia, a arte, isso trabalha muito a forma como você dedica a tua percepção, te dá sensibilidade em situações, que é extremamente importante na hora de se achar uma solução, né? Então, ao você abrir a cabeça e estar aberto para se aprofundar e se dedicar, eu acho que a reboque vem algumas coisas que falam mais do lado da emoção, dos sentimentos, da percepção mais afetiva, que no trato com pessoas faz uma brutal diferença, né?
E aí, se a gente ficar aqui, eu vou falando isso e fico me perguntando, por que isso tem sido deixado em segundo plano? Por que a metodologia de formar, de ensinar, de educar, de selecionar, de trazer as pessoas para uma formação erudita, uma formação ampla, com uma visão holística, com uma visão sistêmica, com uma capacidade de análise, por que isso não está lá no grid de competências a serem identificadas, sobretudo para que se forme criadores de soluções e pessoas que ajudem a se transformar, né? Eu acho uma pena. Uhum. Né? Eu acho que se é possível, isso faz parte de um treinamento. Se você tem mentores, professores, conselheiros, se você tem sócios que entendem isso, você forma essas pessoas. As pessoas conseguem aprender a colocar o coração e a pensar de forma diferente. Mas isso está muito enterrado no segundo plano. Interessante, sabe? Porque ganha o negócio e ganha a sociedade, de um modo geral, né? Quando você tem pessoas assim, principalmente em posições de liderança, onde elas são admiradas, seguidas e poderiam ter atrás delas um séquito de pessoas fazendo o mesmo. Exatamente. E tem uma consequência que eu acho que vale a pena também mencionar aqui, que ela é mais danosa ainda, né? No fundo, quando você vai criando, quando você vai colocando muita demanda, muita importância nessa especialidade, quando você vai investindo energia na formação do tal do tarefeiro, você acaba trazendo para ele, dando para essa pessoa uma importância, como é que eu posso colocar isso? Uma importância onde essa pessoa vai entender que ela é maior do que ela realmente da importância que ela tem, né? Isso contribui muito para um ego mais exacerbado. Isso contribui muito para distorcer a imagem que a pessoa tem dela mesma. Nós falamos uma vez aqui puxando um pouquinho da psicologia lá, o sujeito suposto saber, lembra? Sujeito que supostamente sabe, né? Só que a pessoa fica claro que ela supostamente sabe, só que para ela sabe. Então você cria eu sei, você cria o eu sou a pessoa, você cria só eu que sei, você cria ninguém mais sabe, eu é que domino, eu é que tenho, eu é que faço. Na verdade, essa condição de colocar holofote a uma pequena especialidade ou uma especialidade limitada nesse espectro de conhecimento reforça essa eu sei. Quando que, na verdade, quem está olhando de fora e quem tem envergadura intelectual, vai dizer que essa pessoa supostamente sabe, né? Isso, para mim, é o mais danoso, porque não está na esfera do dia a dia, as pessoas não percebem isso. E você vai criando exércitos de pessoas que supostamente sabem, né? Então, como é que faz para convencer que seria interessante essa pessoa poder abrir a cabeça para outras coisas? Fica mais difícil. Então, é um círculo vicioso. E eu notei quando você diz, né, interpretando aí essas pessoas, eu sei, já vem com um tom um pouco mais agressivo, né? Porque, na verdade, me parece que essas pessoas têm medo de ser contraditas, porque aí não vai ter como repercutir, continuar o assunto, porque ele só sabe até ali. Se alguém vier trazer algo ou discutir aquilo, mas e se fizermos assim? Eu não sei. Né? Então é mais fácil eu impor. É mais fácil impor. São pessoas preparadas para reuniões de 10 minutos. A reunião de 20 minutos, 30 minutos fica um fardo para essa pessoa. Como é que... se alguém falar, der uma observação fora da matéria? O que a gente faz? Né? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Eu acho que esse é o ônus desse negócio, né?
ou é o bônus negativo desse negócio. O que vão pensar de mim se eu não souber responder e etc. Cria insegurança, cria limitação, sustentada numa posição de, não, deixa que eu sou a referência para esse tema. Né? E se alguém que está nos assistindo é de uma empresa familiar e quer instituir ou facilitar o acesso ao conhecimento para suas equipes, o que você acha? Como é que essa mudança vai ser percebida lá na ponta? Olha, você tem maneiras de fazer isso, né? Então, é claro que você tem que ofertar para as pessoas que estão na tua empresa as competências técnicas que elas precisam. Vamos fazer, vamos estudar, né? Vai lá, faz o curso, faz a formação, estuda a liderança. Tudo isso tem que ter, né? O que a gente está falando aqui não é uma apologia contra isso, né? Em nenhum momento. Mas se você quer criar sucessão, se você quer criar oportunidades, seja para os seus descendentes, para outra geração, seja para executivos, para pessoas de fora da sua família, né? Lá na empresa familiar, no teu negócio. Se você quer criar isso, eu acho que seria muito importante você pensar em também ofertar oportunidades daquelas pessoas poderem ser incentivadas para uma cultura geral, para um conhecimento geral, para fazerem coisas que são importantes nessa formação mais ampla. Pô, você vai pagar lá um curso financeiro, beleza. Mas também pode pagar lá um outro curso para que essa pessoa possa, um hobby que ela tem, que ela gosta e que ela também tem um tempinho de poder dedicar lá, nem por menor que seja, para uma arte, para uma história, pela filosofia. Eu acho que se isso também fosse incentivado, seria muito interessante. Teve uma vez que eu lembrei de um sócio que ele queria, não nessa linha, mas a gente pode transportar, ele queria que as pessoas na empresa dele cuidassem da saúde. Legal. Né? Era bem interessante. Coisas que você não vê muito de maneira estándar, né? Então é o seguinte, cara, eu vou premiar algumas pessoas que forem para academia, que forem no médico, aí a pessoa trazia lá para ele, como é que lá um exame de sangue, isso aqui não está legal, etc. Então, por favor, vai cuidar disso. Estamos aqui, tal, porque ele sabia que se essas pessoas estivessem equilibradas e tivessem oportunidades, elas gerariam um resultado diferente. E gerou? Tem um interesse, óbvio, de você estar fazendo isso porque você quer que tenha um resultado diferente, mas você também tem uma preocupação. Esse aqui é o lado afetivo que eu acho que vem a reboque, né? Você cuida das pessoas. Então, tinha uma lá que fazia aula de piano, que gostava, ele colocava, em vez de dar o bônus só para o salário, ele dava um bônus. Você vai fazer um piano, você vai fazer, o outro fazia, pagava lá academia para alguns, etc. E tinha uma que fazia pintura. Ele ia ajudando as pessoas a poderem ter os seus próprios tempos, porque ele entendia que isso abria a cabeça das pessoas e essa contribuição retornaria tanto para ele quanto para elas. Né? Agora, eu te pergunto, você já viu alguma empresa que faz isso? Aí você vai falar assim, não. Puxa vida, eu estou aqui 10 anos, 20 anos, nunca vi isso. E a gente não vê. É muito pouco. Né? É muito pouco, né? E a gente deixa essas coisas em segundo plano. Né? Não dá, etc. A concorrente tem que ter. Quem pensa fora da caixa é quem tem uma envergadura intelectual. Quem faz isso, normalmente, e eu conheço essa pessoa, é uma pessoa extremamente erudita, extremamente culta. Né? Tem livros publicados, tem livros de romance publicados, já ganhou prêmios com poesia, porque são as pessoas que acabam se colocando no lugar dos outros, entendendo que mais essas pessoas precisam para que elas cresçam, produzam para elas e também para o meu negócio. Infelizmente, eu acho que isso tem sido colocado em segundo plano. Olha, dá mais um episódio aqui, hein? Mas a gente podia deixar aqui, né, como um desafio para quem está em posição de liderança. O que é que você faz aí no seu negócio para que as pessoas que estão ao seu redor possam crescer intelectualmente e trazer mais soluções para o seu dia a dia? Tá bom. Né? Pode ser.
Então tá bom. Então ficamos por aqui hoje. Até mais. Não esqueçam de deixar os seus comentários, deixar sugestões para a gente trazer temas aqui para o Tem Saída, ok? Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês.